A parada aqui é a seguinte: por que será caríssimo completar o álbum de 2026, o álbum da Copa? Eu acho que o motivo é meio óbvio, porque tem muitas seleções. Ou não, ou vai além disso. Eu queria falar disso aqui, eu queria ver esse vídeo com vocês. Vem comigo aqui, é um canal gringo, tá? $1.061. Esse foi o custo médio para completar o álbum da Copa do Catar. Chegou isso tudo? $1.000? $1.000? Chegou isso tudo? Em 2022. Para preencher os 670 espaços, eram necessários 982 pacotinhos, totalizando 4.910. Pô, deu $1.000? Tipo, papo de 4, 5 mil reais pra completar um álbum? Eu tinha noção que era caro, mas não sabia que era tanto assim, não. Eu nunca completei, tá ligado? Eu nunca nem... Na verdade, eu passei perto sim. Eu tô com meus álbuns aqui, eu trouxe lá da casa da minha mãe, e o meu álbum de 2010, ele é bem vazio. O de 14 eu acho que é o mais cheio de todos, de 18 nem existe, eu não tive 18. 22 é bem completinho também. Tipo, não literalmente completo, mas tem algumas seleções que estão completas. Figurinhas, mas isso não chega nem perto do que veremos na Copa de 2026. Agora serão 980 espaços, o que representa... Cresceu a quantidade de seleções. Mas antes, cara, uma pausa aqui, aproveitando que a gente tá falando de Copa do Mundo e de seleção brasileira, tá rolando o álbum da Copa. E aí, se liga, eu comprei essa box aqui, por enquanto não chegou. Quando chegar, eu vou fazer vídeo mostrando pra vocês. E se por acaso você quiser comprar também, ou então se você já tem o álbum e quer comprar só as figurinhas, ou então só o álbum, vou deixar o link aqui no YouTube Shop, dá uma olhada aí, demorou? Na Copa de 2026. Agora serão 980 espaços, o que representa 46% a mais. A Panini deve ter ficado triste pra caramba, né? O quê? A FIFA vai aumentar a quantidade de seleções? Que pena. Que tristeza. O que a gente vai ter que ter mais figurinhas pra cada um completar? A gente vai ganhar mais dinheiro? Que pena, rapaz. O que? Rapaz. Do que na edição anterior. O custo será É o Varadskele aí. bem maior, a menos que encontrem um canal no YouTube com truques estatísticos. Eu queria recomendar Brincadeira, somos nós. Precisamos definir 3 coisas para calcular o custo total: a quantidade de figurinhas, a distribuição dos pacotes e o preço. Sobre o primeiro ponto, a ampliação tem um motivo claro: o aumento de 32 para 48 seleções. Mano, eu tava pensando que só jogaria os 16 avos os terceiros colocados dos grupos, mas na verdade é todo mundo. Eu não sabia, tá ligado? Até quem passa em primeiro vai ter aquela fase 16 avos antes das oitavas. Eu não sabia. Então, assim, faz sentido, né? São 32 seleções no mata-mata. É uma loucura, é uma Copa muito grande. Mais países significam mais jogadores, o que resulta em um número maior de páginas e figurinhas para encontrar. Os 980 espaços representam 310 a mais do que o padrão de 670 no Catar 2022. Depois, temos os pacotinhos. Aqui, a empresa italiana decidiu quebrar a tradição das 5 unidades por pacote. Agora, cada um vem com 7 figurinhas. Isso surgiu principalmente como resposta ao aumento da quantidade total e, como veremos em instantes, será de grande ajuda para a missão. Por fim, precisamos falar sobre os preços. Por um lado, temos o custo... O preço é tabelado no mundo? Igual, aqui no Brasil tá R$7, mas é o equivalente no mundo todo ou varia? Eu realmente não sei. Do álbum em si, que desta vez será de $5 na versão de capa comum. Custa mais do que um pacote de figurinhas, mas é um gasto único. O que realmente importa vem agora. Nossos cálculos refletem a Tá meio alto, não tá? Vou baixar um pouco aqui. realidade de muitos países, mas podem variar. O custo das figurinhas subiu nas últimas edições. No Brasil, 2014, cada pacote custava, em média, 80 centavos de dólar. Esse valor Ah, tá. No Brasil, tipo na Copa do Brasil, não o valor aqui. subiu para $1,04 na Rússia 2018 e para $1,08 no Catar 2022. Finalmente, em 2026, o valor gira em torno de $1,50. Tá, deixa eu ver agora. $1,50 tá dando quanto em reais? 1,50 dólares em reais. Cara, se você for ver a conversão aqui, tá até mais barato em real direto, né? Porque é R$7 cravados, aqui tá dando R$7,30. Mas é meio que tabelado no mundo todo. Varia, mas varia muito pouco. Então é papo de uns 50 centavos de variação mundo afora. Pelo jeito é isso. Enfim, continuando. Representando um aumento de 39% em relação à Copa anterior. E embora isso pareça um grande aumento, colocando a Panini no seleto grupo dos preços absurdos da Copa, a verdade é que, levando em conta esse aumento de 5 para 7 unidades por... O que você faz com 50 centavos? Então, 50 centavos não faz a diferença se você tivesse que comprar só 1 ou 2 pacotinhos. Quando você tem que comprar um monte e cada um 50 centavos a mais, dá uma diferença considerável, sabe?
pacote, o preço unitário se manteve praticamente igual. Obviamente, ainda precisaremos de uma quantidade maior do que antes, mas suponho que isso não seja culpa da empresa. Agora que já temos todos os dados necessários em mãos, vamos fazer o cálculo detalhado de quanto custaria completar o álbum inteiro. Considerando que o álbum possui um total de 980 espaços e que cada pacote contém exatamente 7 figurinhas, se comprássemos 140 pacotes, o gasto total seria de $215, certo? Ou será que estou enganado sobre esse valor final? A conta parece simples. Bem, na verdade não é. Qualquer um que já tenha chegado perto de um álbum de figurinhas sabe que isso é, na prática, impossível. É, porque você vai ter que trocar e tal, vai ter um monte de repetida, normal. O motivo é simples. A Panini não pergunta quais jogadores você já tirou para entregar um pacote contendo apenas figurinhas que ainda não saíram. A repetição de figurinhas acaba sendo uma constante inevitável ao longo da nossa aventura. De fato, o próprio diretor-geral da empresa admitiu abertamente que ao comprarmos uma caixa com 100 pacotinhos, cerca de 10% das figurinhas serão repetidas. Isso reabre a questão de quanto devemos gastar. Para garantir as 980 figurinhas, quantos pacotes precisamos comprar? Parece um problema de matemática escolar, então vamos usar estatística. Se tivessem ensinado com figurinhas em vez de maçãs, o passo inicial é definir os pressupostos para os cálculos. Não se preocupem, será rápido. O primeiro deles é estabelecer que, dentro de um mesmo pacote, não pode haver figurinhas repetidas. Ou seja, É porque também acabou o mundo, né? Imagina, você abre o mesmo pacote, tem 3 caras lá de uma seleção nada a ver, tipo, 3 repetidos do mesmo. Aí, pelo amor de Deus. 7 que vêm em um pacotinho serão de jogadores diferentes. Embora certamente exista alguém com tanto azar, essa é uma condição histórica da empresa. Lucia Panini, filha de um dos fundadores da empresa, costumava dizer o seguinte: eles misturavam todas as figurinhas com uma pá, justamente para evitar que saíssem muitas duplicadas nos pacotinhos. No entanto, a questão da escassez planejada é um tema que ainda gera muitos debates acalorados. Não há figurinhas mais raras. Alguns dirão, não acredito. Então, isso aqui é uma parada que eu acho interessante. Parece não, né? O que eles afirmam é que a quantidade de, sei lá, figurinhas do Messi, do Neymar nem tem nessa Copa por enquanto. Enfim, do Messi, do Cristiano é a mesma quantidade do cara aleatório da Coreia do Sul, sabe? É o mesmo número. Então, o Messi pode parecer que vale mais porque é o Messi, mas existe a mesma quantidade de Messis por aí do que o cara aleatório da Coreia do Sul. Dito que imprimam tantos Messis e Ronaldos quanto os outros. Mas eles afirmam que sim, e um estudo da Copa de 2018 comprovou isso. Se não, como explicar o caso de Joel Campbell em 2014? Querendo encontrar a própria figurinha, comprou 100 pacotinhos Sacou-lhe do Neymar aqui, tá? e ainda assim, ela não saiu em nenhum. Veremos logo por que precisou de mais 40 para conseguir. Faltou-lhe a sorte de Balotelli, que completou a seleção italiana com 17 figurinhas suas, dizendo: "Por que sempre eu?" Eu lembro, foi o quê? 2018? Acho que foi 2018, ou 14, já nem lembro mais. Que o Neymar ainda tava com a Marquezine, e aí a Panini mandou um álbum cheio de figurinhas do Neymar. Aí ela abriu a primeira, ela tipo, nossa, Neymar, e tal coincidência. Ela abriu outro Neymar, a outro Neymar, era só Neymar, tá ligado? E, falando em perguntas que fazemos a nós mesmos, há uma que, como fãs do futebol moderno, nunca pode faltar. Essa rede de internet a qual estou conectado enquanto assisto ao jogo tem boa velocidade e é segura. Na prática, aqueles Wi-Fi abertos que podemos Publi rolando aqui. ajudem o nosso canal a continuar crescendo. Voltando ao álbum, a terceira premissa é que não podemos comprar figurinhas avulsas. Na nossa jornada da sorte, isso seria trapaça. Pô, na verdade, tem como sim, não? Eu lembro que, acho que 2014, e eu imagino que isso exista até hoje, a Panini disponibilizava no site você, tipo assim, não, você pode escolher umas figurinhas lá e comprar, tá ligado? Você vai comprar a parte e tal, tem como. Para aquela pessoa que, meu Deus do céu, já tentei trocar, já tentei achar em tudo quanto é canto, você tem como comprar algumas em específico. incrível é que a própria Panini permite isso. Quando faltam apenas 50 espaços para completar o álbum, podemos passar a encomendar jogadores bem específicos. Nós também acabamos eliminando aqueles vendedores informais, como o famoso Charlie, conhecido como o rei das figurinhas, que costumava vender figurinhas avulsas. Ele sempre dizia: os pais acabam se cansando de comprar pacotinhos que só vêm com repetidas e acabam vindo direto aqui. O movimento por aqui... Cara, isso aqui, principalmente no Brasil, que a gente é um país, né, longe de ser rico, é uma parada muito doida. Principalmente pra quem é pai, mãe e tal, a pessoa fica perguntando se... Pô, eu compro álbum pro meu filho ou não? Porque, querendo ou não, sai caro. E, pô, te falar, tá? Eu fui uma criança bem das pobres e o meu álbum de 2010... Mano, eu vou até pegar. Pera aí, eu vou pegar. Tipo assim, meu álbum de 2010, que foi o primeiro álbum que eu tive,
ele é praticamente vazio. Ele é praticamente vazio. Eu acho que no Brasil, eu vou pegar ali, a gente vai ver agora. O álbum já tá bem caidinho, tá bem mal, mas eu acho que no Brasil só tem literalmente uma figurinha, que é o Luiz Fabiano. Pera aí que eu vou pegar aqui, aguenta aí. Pronto. Tamo de volta. Álbum da Copa 2010, você vê que ele tá bem surrado, né? É um álbum de 2010, mas só tá bem desgastado aqui e tal. E, mano, eu vou tentar achar aqui o Brasil. Esse é um álbum aqui que, mano, eu tive pouquíssimas figurinhas aqui. E cadê o Brasil? Olha só, o meu Brasil tem literalmente só o Fabiano. Só. Tem mais nada. Nada. Você tem... Até deixar num zoom aqui, ó. Tem o Luiz Fabiano aqui no canto e só. E aí, por quê? Porque na época, mano, eu não tinha muito dinheiro e tal, eu era muito criança, então dependia dos meus pais. E meus pais também nunca, né, foram de ter muita grana. E aí você pode pensar, pô, mas aí eu vou comprar isso aqui, sendo que eu vou ter tão pouco assim. Te falar, tá? Experiência minha pessoal. Se seu filho faz realmente questão de ter, ele já tem ali uma idade e gostaria de verdade, mano, eu gostava muito disso aqui. Mesmo tendo praticamente nenhuma figurinha. Então, assim, você comprar só porque você quer gastar dinheiro à toa, talvez não seja a melhor parada. Mas se o seu filho realmente gosta muito de futebol, que era o meu caso, esse álbum aqui, por exemplo, mesmo quando não tinha figurinha, você tinha o nome dos jogadores. Mesmo sem ter figurinha, dá pra ler ali o nome, qual ia em cada lugar e tal. E, mano, eu lembro de eu criança, eu achava um barato, eu ficava folheando isso aqui e vendo as coisas. Até o álbum mesmo em si. Esse aqui de 2010, ele tinha no verso dele o nome dos lugares onde tinha cada estádio e tal, tá ligado? Tinha essas paradinhas. E pra mim que gostava muito, novamente, mesmo não tendo nem condição direito de ter as figurinhas, só de ter um álbum e poder ficar olhando aqui as coisas, eu achava muito legal. Então, assim, se seu filho gosta e tal, tá ligado? Mesmo que vocês não tenham muito dinheiro, eu acho que é uma memória que vale muito a pena. Sacou? Eu queria falar isso aqui porque eu peguei meus outros álbuns, eu tenho esse daqui, eu tenho de 2014, que já é bem mais completinho, e o de 22 também, esses dois últimos bem melhores, mas, cara, eu lembro de muita memória boa com isso, muita. Você vai passando aqui, ó, tem muito pouco mesmo, tá ligado? Olha só, tipo, aqui tem 3, aqui tem nenhuma, esse, cadê? 2, é pouquíssimo. Eu vou fazer um vídeo, é o Donovan. Eu vou fazer um vídeo depois. Eu comprei a box desse ano. E aí, quando eu fizer, eu vou mostrar em detalhe os outros álbuns que eu tenho e tal. Mas assim, vale a pena, mano. Vale a pena. Se a criança gosta e tal, seu filho, pra você que é pai que tá vendo isso aqui, mesmo que você não tenha muita grana, se ele realmente pilha muito na parada, eu acho que vale a pena. Eu acho que é uma memóriazinha bem legal. E principalmente se a criança gosta de verdade, mano, simplesmente você ficar folheando ali as coisas é interessante. Então, por mais que seja caro, e aqui no Brasil é de fato muito caro, eu acho que é legal você ter. Agora, claro, né? Se a situação tá muito ferrada, sei lá, pô, tá difícil de pagar a conta de luz, aí a situação é outra. Aí realmente o cenário é diferente. Mas, sendo eu, né, fui uma criança bem das pobrinhas, mesmo assim eu achei bem legal na época, então considere isso aí. Que cresce bastante quando faltam apenas 70 ou 80 figurinhas e a loja fica completamente lotada. Por último, a quarta condição é que vamos excluir as figurinhas especiais. Para esta edição, a empresa italiana voltou a imprimir cartas raras que aparecerão nos pacotinhos, mas que não terão espaço no álbum. Eu acho, opinião, essas figurinhas extras assim, meio, para quê? Mas tudo bem, legal aí. Meio à toa. Uma parada, tá? Eu tava revendo os álbuns ali, e novamente, vou mostrar eles depois em um vídeo só pra isso, mas, nossa, eu fico de cara que o álbum de 2022, ele não tinha na fotinha dos jogadores em que time eles estavam jogando. Mas que preguiça da Panini. Parece que esse ano voltou, né, a ter em qual time o cara joga. O que é muito bom, porque você vê lá a foto, igual, sei lá, você vê o Doku na Bélgica, eu queria ver, pô, nessa época ele tava na onde? Porque hoje a gente sabe que ele é tanto no City. Mas nessa época ele tava na onde? Não tem. Os caras ficam numa preguiça do caramba. Especificamente, são 20 jogadores que fazem parte desse grupo seleto, divididos em 4 categorias: base, bronze, prata e ouro. Evidentemente, a de ouro é a mais difícil de... E em 2022, o pessoal jurou que essas figurinhas iam valer muito dinheiro, que não sei o que... Não. Conseguir. Ao contrário das figurinhas comuns... Mas, pretende completar o álbum esse ano? Cara, tentarei, assim como tentei todos os anos. Em alguns deles eu cheguei perto. Igual, 2014, a minha página do Brasil é completa. E é completa, tipo assim, tem o Jô no meu álbum. Depois eu vou mostrar e tal, que é aquela tabela de correção, tá ligado? Tem o Jô no meu álbum corrigidinho. Mas até hoje, nenhuma vez eu consegui completar. E hoje em dia, assim...
Falta até tempo, tá ligado? Antigamente o problema era dinheiro, hoje em dia o problema é tempo pra sair, ficar trocando e tal, mas tentarei, vamos ver se vai rolar. Estas são pensadas como itens de coleção e têm sim uma produção limitada. Seu valor pode chegar a ser realmente elevado. A cobiçada carta de nível ouro de Lionel Messi, lançada durante a Copa do Mundo do Catar, chegou a custar quase $500 no... Nossa, o cara que vendeu isso aqui, ele foi muito gênio, porque assim, a pessoa comprou por 500, provavelmente achando que, nossa, agora eu vou vender por 1.000. Nada disso. Mercado. Agora, vamos levar essa questão curiosa diretamente para o nosso laboratório de análises estatísticas do futebol. Para calcular as probabilidades reais de abertura desses pacotes, vamos aplicar o método matemático avançado conhecido como simulação de Monte Carlo. Trata-se de um método matemático que consiste em repetir o mesmo experimento milhares de vezes, de forma virtual, registrando os resultados de cada tentativa. É assim que descobrimos quais são os cenários mais prováveis. Em outras palavras, pedimos ao computador, milhares de vezes, que se colocasse no lugar de um cliente e começasse a comprar pacotinhos para ver quantos... Mas aí o computador não vai considerar a possibilidade de troca, não? Porque se a gente considerar só, tipo assim, completar o álbum só comprando pacote, pô, você vai gastar um caminhão de dinheiro, pô. Vai gastar muita grana. Você tem que considerar a troca, porque senão fica inviável, não tem como. Aí, aproveitando, tá? Esse aqui é um vídeo de álbum de figurinhas e tal, tá rolando no YouTube Shop, você pode comprar figurinhas aqui dentro do YouTube mesmo, diretamente com a Panini, tanto figurinha ou então o álbum, pra você que não comprou o álbum, não tem ainda, tem aqui capa mole, capa dura, vou deixar linkado aqui embaixo, só você clicar e aproveitar. São necessários para completar o álbum. Seguimos o mecanismo do Panini Collector Problem, de Gonzalez e Catania, para o Qatar 2022. Com essa metodologia, rodamos 1000 simulações. Como o acaso é fundamental, os resultados variam. Alguns sortudos completaram o álbum com menos pacotes do que outros. Buscamos a média como valor de referência. Vamos aos cálculos. Nossa, mas isso aqui vai ficar muito caro. Jesus amado, isso aqui vai ficar muito caro. Ao final, descobrimos algo impressionante. Para completar este álbum de 980 figurinhas, será necessário comprar 1043 pacotes. Sim, 1043. Uma verdadeira loucura. Estamos falando de 7.301 figurinhas. E mesmo com o aumento de 5 para 7 por pacote, o número ainda supera os 982 pacotes do álbum do Qatar. Em termos econômicos, assumindo aquele preço de $1,50, estamos falando de $1.569, somando os 5 do álbum em si. Isso já daria para comprar um... Vamos lá? Vamos fazer essa conta? Vamos ver quanto que daria? Vamos lá. A gente está falando de $1.500 em reais. R$7.300. Inviável. Inviável. Completamente inviável. Só que essa simulação... Isso que o dólar tá barato, né? Meu Deus do céu. Imagina se fosse há poucos meses atrás. Mas isso aqui considera que você não trocaria nenhuma. Aí realmente, pô, eu não sei se é comum em algum lugar do mundo, em algum tipo de pessoa, você completar só comprando pacote. Você vai ficar com uma pilha de repetida, mas desse tamanho até pouco. Você vai ficar aqui com uma pilha de repetida deste tamanho. Fica enorme, não tem condição nenhuma. Um ingresso para o torneio, embora, bem, dependa de qual partida. Talvez não fosse má ideia ter uma avó como Ana Del Rosário. Essa mulher de 75 anos recebeu sua aposentadoria e a usou para completar 2 álbuns de figurinhas de 2022, Aí é foda, vó. Aí... 2022, fazendo a alegria dos seus netos. Ou também poderíamos preferir um amigo como Gianni Bellini, o maior colecionador da história. O italiano gasta entre... Nunca será Michel Benicá. De 4.000 e 5.000 euros por ano com sua paixão por figurinhas. Graças a isso, possui mais de 4.000 álbuns completos. De qualquer forma, o fato é que estamos diante da necessidade de uma montanha de dinheiro, muito superior à das edições anteriores. Completa um álbum do Brasileirão, Josão. Pô, aí é muito foda porque, mano, você vai trocar com quem, tá ligado? Igual, eu moro no interior. A galera de São Paulo talvez até dê pra fazer isso. Eu não. Pô, vou trocar com quem? Vou ter que completar desse jeito aqui, ó. Só comprando pacote e tal. Vou falir tentando completar um álbum. Segundo o matemático Paul Harper, completar o álbum da Rússia 2018 custava $1.006. O do Qatar 2022, como vimos no início, chegou a $1.061. Segundo estimativas... Mano, não é possível que só no Brasil exista a cultura de troca de figurinhas. Pô, não é possível. Não é possível. Não tem como. Não é possível que gringo é tão burro assim. De Kieran Maguire. Ambos ficam abaixo dos $1.569 de México.
Jesus amado, que doideira. Isso tudo pra ter figurinha do Haiti. Estados Unidos e Canadá, 2026. Das 7.301 figurinhas, 6.321 seriam repetidas e inúteis. Completar o álbum não é um processo linear. Completar a segunda metade será consideravelmente mais difícil do que a primeira. Não é verdade que, ao chegarmos a esse ponto intermediário, baste comprar a mesma quantidade de pacotes para terminar o trabalho. Isso se explica pelo fenômeno matemático conhecido como problema do colecionador de cupons. Em resumo, o segredo é que, quanto menos figurinhas faltarem, mais difícil será conseguir as restantes. Parem um pouco para pensar nisso. Quanto mais exigente você é, mais difícil é pra você achar aquilo que você quer. A lógica é essa. Vocês abrem o primeiro pacotinho da coleção, a probabilidade de tirarem uma figurinha repetida é absolutamente zero. Como vocês ainda não têm nenhuma, qualquer uma que venha ali dentro serve perfeitamente. Mas quando falta apenas uma única figurinha para Pra achar ela, é exatamente isso. completar o álbum, vocês acham que o desafio acabou? Pois saibam que estão redondamente enganados. Vocês precisam encontrar exatamente aquela figurinha específica, perdida entre as 980 que existem. A probabilidade matemática de você conseguir essa figurinha específica é de apenas 7 em 900. Eu lembro que na Copa de 22, agora bateu essa memória do nada. Eu fiz uma livezinha, acho que no Instagram, mano, abrindo uns pacotinhos, tipo, meia hora de live, tá ligado? Nunca tinha feito live aqui no Twitch, eu ainda não fazia live. Aí, no Instagram, eu cismei de abrir qualquer dia, né? Eu tava colecionando o álbum e tal. Aí eu, tipo, brincando em live, coisa de meia hora, eu falei, não, agora eu só paro só quando eu achar o Messi. Eu rasguei Messi. Nunca mais, tá ligado? 280, o que equivale a uma taxa de sucesso de cerca de 0,7%. Isso significa que, em média, você precisaria abrir cerca de 140 pacotes adicionais apenas para encontrar essa última figurinha que falta na sua coleção. Exatamente como aconteceu naquele caso do jogador da seleção da Costa Rica, que comentamos anteriormente. Ele tinha comprado 100 pacotes em busca de uma figurinha em particular, a dele mesmo. E ainda faltavam cerca de 40 para completar, pelo menos em média, o processo que costuma ser necessário para encontrar uma figurinha específica. E ainda bem que agora os pacotinhos têm 7 unidades em vez de 5. Por quê? Se esse ainda fosse o caso, teríamos que comprar. É assim, eu vendo ali os álbuns antigos, né? Fui lá na casa da minha mãe buscar e tal. Mano, é mó da hora porque você pega aquilo, igual esse aqui, pô. Esse aqui tá bem velhinho e tal. E aí desbloqueia umas memórias que você nem sabia mais que tinha. Sabe, isso aqui é de 2010, mano. Isso aqui tem 16 anos, saca? E aí veio umas memórias de eu criança e tal. Nossa, é muito legal. É muito legal. Fora você ver os jogadores ali, que, sei lá, o cara era novinho e tal, e depois virou uma atrocidade de jogador, é o caso do Messi, do Cristiano, é muito legal. Comprar 196 pacotes. É em momentos como este que Charlie, o rei das figurinhas, faz o seu negócio. Vamos fazer as contas com calma. Comprar 140 pacotinhos para conseguir. Nossa, o meu olho tá ardendo. Eu vou ficar o vídeo todo meio coçando, sei lá por que, mas tá ardendo. Acho que o álbum tava meio sujo, eu cocei o olho. Vambora. Se eu ficar cego, tá sabendo por quê. Uma figurinha específica custa $210. Se Charlie ou qualquer outra pessoa O álbum guardado há 16 anos, tá ligado? Eu acabei de ressurgir, eu acabei de ressuscitar uma bactéria aqui que já nem existia mais na humanidade. oferecer um valor menor, então realmente vale a pena. Mas, como vocês puderam ver, o problema central de tudo isso continua sendo exatamente o mesmo: as figurinhas repetidas. Se tivéssemos uma estratégia eficiente para neutralizar esse risco, certamente resolveríamos boa parte do problema. A solução para esse problema é, como todos sabem, a antiga e milenar arte da troca. Se você comprou 7.000 figurinhas e ainda Opa, essa aqui eu não sei se existe não, hein? tem uma que não sai, não há dúvida de que existe Mano, volta a falar, eu gostava mais quando o álbum era foto de verdade dos jogadores. E não, tipo, esse fundo recortado, tá ligado? Uma foto real, pra mim, sempre é mais bonita. outra pessoa que a tem e que, por sua vez, precisa de uma das suas repetidas. Só falta o Mbappé, esse aqui é o Mbappé, esse aqui parece o Vini Júnior. De fato, essa é a parte mais divertida e conhecida de completar o álbum: a troca. O que talvez vocês não saibam é que existe um número ideal de pessoas para isso. Não é necessariamente verdade que, quanto mais gente, melhor. Vamos começar vendo o que acontece quando deixamos de fazer isso sozinhos e passamos a compartilhar o processo com outra pessoa. O impacto dessa decisão é simplesmente enorme. Assumindo que permitimos trocas 1 a 1 de boa fé, nossas simulações indicam que a quantidade de... É, porque tem isso, né? Tem o cara que, não, pô, eu tenho aqui o Cristiano Ronaldo, eu troco 5 no Cristiano Ronaldo, 3 no Cristiano Ronaldo, 1 contra 1 não. Tipo assim, você vai me dar um cara da Coreia e eu vou te dar o Cristiano? Nem ferrando. pacotinhos necessários cairia daqueles 1.043 para apenas 746. Facilita bastante a coisa. Ou seja, 297 a menos. Isso com 2 pessoas. O gasto cairia para $1.119, gerando uma economia de 445. Depois, se nos juntarmos em 5, conseguiremos um resultado ainda melhor, reduzindo a quantidade de pacotes para 474, Bem melhor. o que significa um orçamento de $711. Por fim, com 10 pessoas, cada uma precisaria de cerca de 348 pacotinhos, ou 520.
Mano, eu acho que principalmente pra galera aí que tá assistindo que mora em cidades grandes, que normalmente tem maior facilidade, de tudo quanto é canto tem lugar pra você trocar, porque tem um monte de gente. Pô, vale a pena demais, mano. Vale a pena demais, é mó legal. $22. Isso, mais uma vez, desde que exista boa fé e não apareça alguém se fazendo de difícil por ter uma figurinha rara, pedindo coisas absurdas em troca. Logicamente, quanto maior for o Igual eu falei, eu não tenho o álbum de 2018, que ali eu já era grande demais pra ganhar dos meus pais, só que eu também não tinha meu dinheiro. Então, 2018 eu nem tive o álbum, nada, nem tentei, tá ligado? Então, assim, eu entendo que realmente tem momento que é foda. Igual, esse aqui, tudo na conta dos meus pais. Esse eu vi que tinha bem pouquinho. Só que pelo menos ainda tinha, tá ligado? 2018 eu nem tentei. número de pessoas, mais figurinhas circularão, aumentando a disponibilidade para trocas e diminuindo o gasto extra necessário. Se olharmos pelo lado da Panini, ela preferiria que isso não existisse e que todos continuássemos comprando até encontrar aquelas 980 figurinhas. Por sorte, isso não acontece. Por que dissemos que mais gente nem sempre é melhor? Porque o processo tem um limite. Notaram que, ao aumentar o grupo, o ganho diminui? De sozinhos para uma dupla, reduzimos 297 Mas isso aí é normal também, não? pacotinhos. Mas 2018 você não monetizava o canal ainda? Até monetizava, só que ganhava pouco, né? 2018 eu vivia de YouTube, tá ligado? Morava com meus pais e tal, que facilitava a vida, mas vivia de YouTube. Só que, tipo assim, mano, era dinheiro contado pras coisas. Então, se eu queria fazer um vídeo que eu tinha que comprar alguma coisa, eu vou ter que comprar um bagulho de R$ 300 por vídeo. Eu já ficava meio no aperto, tá ligado? E muitas das vezes o vídeo nem se pagava e tal. Então, assim, não tinha dinheiro pra meio que gastar com besteira quase que nenhuma, saca? Era meio que isso. depois, ao passarmos para 5 pessoas, foram 272 pacotinhos a menos. E ao chegarmos Tipo assim, eu sempre fui meio regrado com dinheiro. Tipo, guardar o que tem que guardar e tal, pra ter as coisas. Com 19 eu comprei um carro, por exemplo, né? Com a minha grana, obviamente. Então, pô, eu tenho minhas metas aqui, as coisas mais importantes, e eu vi que, né, não cabe aqui ficar gastando dinheiro com isso. Então, é o que eu falei, pô, depende do momento da sua vida. Mas assim, se você puder gastar isso, claro, considerando que você realmente gosta desse mundo de futebol e tal, e Copa do Mundo. E, mano, Copa do Mundo é um bagulho de 4 em 4 anos. Você vai comprar essa parada, você vai guardar, e depois daqui a muito tempo você vai olhar e relembrar muita coisa. Ah, mó legal, mó legal. a 10, baixamos para apenas 126 pacotinhos extras. Existe um ponto a partir do qual adicionar uma pessoa ao grupo já não altera consideravelmente as chances de completar o álbum, e certamente o que aumenta é a complexidade do sistema. Coordenar 5.000 pessoas no WhatsApp é difícil. Melhor formar um grupo de amigos, mas comunidades gigantes Vai nesses rolês aí de, sabe, encontro pro pessoal justamente trocar figurinha e tal. Hoje em dia até em shopping tem esse tipo de coisa. Pô, muito fácil. também ajudam, como mostrou Fran Di Pietro, o primeiro a completar o álbum do Catar. Ele conseguiu fazer tudo isso em apenas 8 dias, gastando somente $132. Sim, você ouviu bem, exatamente $132. É algo realmente inacreditável, uma verdadeira loucura. Ele criou Mas aí também vagabundo não trabalhava, né? Ele tava por conta disso o dia todo. o que acabou chamando de Tinder das figurinhas. Montou um perfil no Instagram para facilitar a troca de figurinhas com os colegas da faculdade e, em apenas 3 dias, já tinha realizado um total de 250 trocas. Era uma logística extremamente complexa e trabalhosa. Ele recebia as listas de pedidos, identificava exatamente quais figurinhas estavam faltando e depois organizava e publicava todo o restante em uma planilha. Pô, eu vou ter que mostrar. Meu álbum de 2022, hoje em dia, tem aplicativo para fazer esse tipo de coisa. Um aplicativo que marca ali quais você já tem, quais você ainda precisa ter. Em 2022, obviamente já existia smartphone há muito tempo e tal, mas não tinha tanto aplicativo para tudo assim. Aí o que eu fiz? Eu tinha um papel, sabe, a coisa mais manual do mundo. Eu tinha um papel com tudo escrito. Tipo, tenho essas, não tenho aquelas, sabe? Tudo riscado. Vou pegar para mostrar. Assim, arcaico, feito à mão. Calma aí. Eu voltei. Olha só, tá aqui meu álbum de 22. Não vou mostrar ele ainda, as figurinhas que eu tenho, que eu não tinha, pra deixar pro outro vídeo lá que eu vou fazer. Mas a gente tem aqui, o papel hoje em dia tá até meio sujo. Mano, se liga. Tá ligado? Tipo, os números, aí eu riscava com esse verde aqui os que eu já tinha, e do outro lado também tem. Isso aqui tudo feito à mão. Sacou? Tudo feito à mão. Aí, por exemplo, aqui, sei lá, eu não tenho o 263, o 262, e aí eu ia riscando manualmente aqui a parada. Ô, força de vontade. Hoje em dia nem teria tempo pra esse tudo de coisa aqui. Mas enfim, é isso aí. Esse era o método que eu tinha pra não ter que ficar levando o álbum pra lá e pra cá e tal, e pra facilitar a vida. Tô ansioso pra mostrar depois pra vocês. Enfim, voltando aqui pro vídeo do cara que ainda não terminou.
planilha bem detalhada. Podem fechar o estádio agora, porque só mentes brilhantes como a dele são capazes de fazer algo assim. Essa dinâmica acaba tornando os aplicativos de troca de figurinhas extremamente A tábua dos 10 mandamentos. É tão arcaico quanto. populares nessa época. Para quem deseja completar o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026, existem algumas opções disponíveis. A versão individual, para quem prefere colecionar sozinho, custa 1.570. Ele chamou essa versão aqui de introvertida. Eu chamaria de versão de quem é rico, né? A versão de quem é rico. Porque não é exatamente introvertida a questão aqui, não. $64. Já a versão em dupla sai por $1.119 para cada participante. A versão entre amigos custa de $522 a $711. E a lendária sai bem menos. Veremos esse valor em breve. Completar o álbum não A pintura rupestre, cara. Não é só questão de sorte. Requer tempo, dinheiro e uma boa estratégia. Ainda assim, está claro que o processo nunca deixará de ser divertido e empolgante. Não se esqueçam de se inscrever e se quiserem deixar qualquer comentário, nós vamos ler. Até a próxima! Mano, esse canal é mó bom. É meio foda, porque a dublagem ainda é bem robótica e tal, mas, né, dá pra consumir de boa e é um cara que produz uns vídeos meio diferentes aqui e tal. E é isso, cara, pra você ter a mínima chance, pelo menos uma chance de concluir o álbum, você tem que sair trocando figurinha. Não tem como. Não tem como. Você fazer de forma individual, só se você tiver muito com um pataco no bolso. Não é o meu caso, nunca foi. Enfim, é isso.